Quantos aqui amam avivamento? Levanta a mão, você ama avivamento. Glória a Deus. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre um avivamento que é sustentável. Quando as pessoas me perguntam o que é avivamento, Theo? Qual que é a definição desse conceito tão falado na igreja pentecostal, carismática, avivada? E na verdade não é restrito a nossa camada da igreja, é algo da igreja evangélica, da igreja de Cristo. Se você vê a palavra avivamento, nada mais é do que voltar à vida. Então avivamento tem a ver com você voltar à vida. Avivamento tem a ver com você voltar ao primeiro amor, algo que nós acabamos de orar. Pai, renova em mim o primeiro amor. E quando a gente olha pelas lentes pentecostais, nós vemos o avivamento como um derramar do Espírito Santo, muito similar àquilo que aconteceu em Atos 2, onde existia a unidade dos 120 naquele cenáculo e havia então um derramar do Espírito Santo e um romper acontece. O avivamento acelera coisas. Quantos aqui gostam de viver temporadas de aceleração? Você tem aquela temporada onde parece que as coisas começam a fluir, parece que as coisas experimentam uma aceleração. É que nem eu digo, é que eu pego bastante voo, avião, sabe a fila da prioridade? Aquela é a fila do avivamento. Quando você está naquela fila compridona que demora, daí você vê alguém na fila da prioridade passando. E eu me acostumei com isso, porque a minha esposa está grávida com o nosso quarto. Então, ela que me apresentou ao mundo das grávidas. Ela fala, quando você está grávida, e que você nunca vai estar, porque você é um homem, e o homem não se engravida. E ela falou assim, mas já que eu sou mulher e eu consigo ficar grávida, você tem certos privilégios, você tem prioridade. Então, a prioridade te põe lá na frente. Avivamento é a fila da prioridade que te acelera, aonde Deus fala, eu vou dar prioridade nessa situação, eu vou acelerar a causa pela qual você está clamando, eu escuto teu clamor, eu vou trazer um romper. E uma coisa interessante do avivamento é que sobre todo avivamento existe um kairos. Fala comigo, kairos. Sabe, quando a gente olha na palavra e a gente entende o conceito de tempo à luz da Bíblia, você entende que existe o cronos e o kairos. As duas palavras na Bíblia representam tempo. Cronos é o tempo mensurável, mas o kairos ele é algo soberano. Kairos é como uma janela de oportunidade. E todo avivamento, sobre ele existe um kairos, onde Deus soberanamente põe uma janela de oportunidade. E nessa janela parece que existe aceleração. Existe o coração de Deus dando prioridade à causa do povo que clama por um derramar do Espírito Santo. E por isso que no avivamento você vê pessoas que em outras épocas você estaria orando pela conversão delas por 3, 4, 5 anos, e daí começa um avivamento, em 3, 4, 5 dias, a pessoa já está no altar. Quantos querem mais disso na tua família, no meio dos seus amigos? Isso é avivamento, onde as pessoas recebem revelações do amor do Pai de uma maneira tão rápida. A pessoa cresceu com uma disfunção na família, desenvolve então um espírito de orfandade, faz terapia, aconselhamento cristão, passa por cura, mas parece que as coisas vão num progresso lento, mas quando chega o avivamento, parece que num momento de altar que ela está ajoelhada, o Espírito Santo vem, abraça, ela chora, ela sente um toque, ela levanta totalmente curado. Isso é avivamento. Quantos aqui tem fome por avivamento? Sabe, Deus quer acelerar coisas, e quando Ele acelera coisas, Ele envia tempos de refrigério, como diz lá em Atos. Esses tempos de refrigério são como temporadas de avivamento. Agora, eu estou falando bastante sobre avivamento, porque eu amo avivamento desde pequeno. Eu lembro, eu crescendo na igreja, aluno de escola dominical. Eu tinha talvez, 12, 13 anos de idade, quando um professor meu, de escola dominical, ele me trouxe uma apostila. E a gente tinha lição de casa para ficar memorizando versículo, copiando versículo, e é uma coisa que eu acho que hoje em dia nas igrejas falta bastante, é escola dominical, mas enfim, isso aqui é outra conversa. E
ele trouxe para mim uma apostila e eu falei, tio, o que é isso aqui? Ele falou assim, eu quero que você venha ler esse aqui e me traz um resumo semana que vem. Falei, para a classe inteira? Ele falou assim, não, é só para você. Falei, por quê? E ele falou assim, porque você vai se apaixonar por avivamento, você vai ser um avivalista. Ele me deu uma apostila de mais ou menos 20 páginas e foi a primeira vez que eu li sobre o avivamento da Rua Azusa, que foi o berço do movimento pentecostal. Eu tive essa introdução a isso na escola dominical. E desde então eu comecei a me apaixonar por aquilo, eu comecei a falar, eu quero ler mais sobre avivamento. Eu venho de uma tradição metodista, wesleyana. Eu falava com minha mãe, qual é a nossa raiz? Mais tarde na vida, ela falou assim, nós somos avivados, só que a gente tem uma teologia wesleyana. E sabe quem era John Wesley? Eu falei, não. Ela falou assim, então leia isso aqui, leia isso aqui, leia isso aqui, leia isso aqui. E daí eu comecei a me apaixonar pela vida de John Wesley e George Whitefield, que eram avivalistas na sua época. A própria rainha dizia, se não fosse por John Wesley e seus sermões de avivamento, a decadência teria chego e destruído a Grã-Bretanha. Para pensar uma rainha falar isso de um pregador. Isso era John Wesley. Então eu comecei a comer tudo que era tipo de avivamento. Charles Finney, o avivamento onde ele punha um banco na lateral da igreja e falava, enquanto eu pregar, o Espírito Santo vai trazer convicção dos teus pecados, e quando ele trouxer convicção, eu não vou fazer um apelo, você se levanta e fique no banco, e no final, eu vou só orar para aqueles que estão no banco. E é dito que de todas as pessoas que se converteram nos avivamentos de Charles Finney, lá em Nova York, 90% deles permaneceram firmes em sua fé. Eles falavam, é porque Charles Finney falava de pecado, coisa que eu acho que a gente tem que falar um pouquinho mais hoje. Quem concorda comigo? Então, quando a gente fala sobre avivamento, eu amo avivamento. Estou dizendo tudo isso porque eu tenho entendido que avivamento é a vontade e o coração de Deus para a igreja. E Deus tem dado para a igreja brasileira diversas palavras e profecias que eu creio que são verdadeiras acerca de um mover e de um avivamento que vai tocar nessa nação. Se você perguntar para mim, Theo, será que o Brasil está em avivamento? Eu não sei. Eu não sou um expert, não sou autoridade para dizer que sim ou que não, mas com certeza estamos experimentando um despertar espiritual. As coisas aqui no Brasil estão aceleradas. Coisas boas, coisas ruins, como já foi dito, como a gente já orou aqui no louvor aqui, junto com o Theo Rubia, o meu xará, e os... Quantos aqui foram abençoados pelo Theo Rubia, a equipe dele aí? Vamos dar uma salva de palmas para esses nossos irmãos aí. Sabe, a gente orou pelo Brasil, e quando a gente ora pelo Brasil, você tem que orar com expectativa que Deus vai responder tuas orações, não é verdade? E eu creio que o Senhor está numa aceleração com o Brasil. Porém, se a gente for falar, será que estamos num avivamento? Eu não sei se a gente pode dizer categoricamente que nós estamos num avivamento, mas eu sei algo, que ter avivamento não é garantia de termos uma reforma. Não é porque você tem um avivamento que necessariamente você vai ter uma reforma. Agora, você pode perguntar, mas tudo bem, eu quero um avivamento mesmo assim, eu não estou muito assim me importando se a gente vai ter ou não uma reforma. E daí eu diria para você que um avivamento sustentável, se você estiver anotando, anota isso aqui, tem 3 características ou 3 fases. Um avivamento genuíno, primeira coisa que acontece, como está escrito lá em Crônicas, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Tudo começa com o povo de Deus. Vira para quem está do teu lado e fala, vai começar com você. A gente pensa muitas vezes, e eu acredito na soberania de Deus, mas se Deus quiser Ele derrama um avivamento. Deixa eu falar uma coisa, vai começar com você, vai começar conosco. Tudo começa com um senso de autorresponsabilidade. Nós precisamos clamar, nós precisamos nos humilhar, nós precisamos nos arrepender. Então o avivamento começa com o povo de Deus. Uma outra característica do avivamento é que ele começa com o juízo na casa de Deus. O juízo ao longo da Bíblia sempre começa com o povo de Deus na casa de Deus. Então o avivamento ele começa com o despertar dos santos. Essa é a primeira fase de todo o avivamento, é um despertar dos santos. Os santos, eu e você, santos em Jesus, nós voltamos ao primeiro amor. Nós voltamos a ter prazer na presença de Deus. Nós voltamos ao lugar onde a gente fala, nós vamos ter presença sobre programação.
Começa ali no despertar dos santos, aonde nós falamos: Deus, eu não me importo se o almoço está esfriando, se vai ser tarde, amanhã eu tenho que acordar cedo para trabalhar, eu quero ficar aqui nessa presença. E é aquele momento onde eu gosto de brincar, mas é verdade, com fundo de verdade, que é o Espírito Santo sequestra as reuniões. Você já teve uma reunião que foi sequestrada pelo Espírito Santo? Alguém já participou disso? Isso é uma reunião de avivamento, onde o Espírito Santo ele pega e fala assim: ó, eu sei que você está com a tua programação, mas me dá licença. E o Espírito Santo pega as rédeas daquela reunião e ele toca aquela reunião do jeito que ele quiser. A gente ora, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Bom, no céu, ele não está lá num cronômetro, e pode ficar tranquilo que eu vou ficar dentro do meu horário aqui, tá? Mas no céu, ele não está quadradinho, ele está simplesmente para pensar que no céu você vai estar adorando para toda a eternidade. Então, se o momento de louvor e adoração para você, cara, você fica bodeado, tipo, putz, cara, vai, mais uma música. Cadê o cara lá para falar aquilo que eu quero escutar? Deixa eu falar uma coisa: se você não consegue encontrar prazer no louvor e na adoração, no céu você vai estar muito entediado. Porque a única coisa que a gente fazer lá no céu é santo, santo, santo. A gente vai estar em adoração contínua, constantemente na presença de Deus. Então o avivamento ele começa naquele momento onde você, como um santo em Cristo, você é desperto, você está na presença, você começa a pensar: meu Deus, isso aqui é maravilhoso, parece que eu estou saindo do meu próprio corpo, parece que eu estou flutuando. Alguém já teve uma experiência assim? Você fala assim: cara, essa presença é incrível. E daí no meio daquilo lá você pensa: mas o meu primo precisa experimentar isso, meu primo está perdido, minha irmã, ela precisa participar disso. Caramba, meu chefe. E o Espírito Santo começa a trazer a convicção no teu coração. Você só xinga o teu chefe, você tem ira com o teu chefe, amargura com o teu chefe, mas se ele tivesse contato com a presença, ele seria transformado. E daí você escuta o pastor falando: olha, algo incrível está acontecendo aqui hoje, amanhã nós vamos nos reunir de novo e continuar buscando a presença de Deus. E a maioria dos avivamentos começam assim, uma intervenção sobrenatural, e daí existe a construção do odre ao redor do mover, e as reuniões começam a acontecer. E quando aquelas reuniões começam a acontecer, as pessoas começam a vir, e quando elas começam a vir, elas entram debaixo de um kairos de Deus, uma aceleração acontece, elas se convertem rapidamente, elas são curadas, elas são libertas. Daí você começa a ver que as pessoas falam: eu quero servir a Deus, eu não quero sair desse lugar. E daí elas começam a se firmar e se membrar nas igrejas, e daí as igrejas começam a crescer. Daí o pastor chega um dia e vê uma multidão, ele fala: eu não consigo dar conta disso. Daí ele tem que orar e falar assim: Deus, quem são os líderes que o Senhor está me levantando aqui? E daí o Senhor aponta alguns, ele puxa para perto, ele faz um discipulado, ele ordena, ele distribui, e daí ele delega autoridade. Está entendendo o que eu estou falando? Daí as coisas começam a tomar um certo momento e um embalo, e ele fala assim: então pega você, irmão, esse grupo aqui, e vai para aquele bairro e planta uma igreja, e você pega esse grupo aqui e vai para aquela cidade e planta uma igreja. E de repente você tem evangelismo, você tem discipulado, você tem plantação de igrejas. E daí um irmão fala assim: pastor, eu tive uma visão, eu no Afeganistão. O que quer dizer isso? Talvez o Senhor está te chamando para missões, vamos te treinar, a gente vai te enviar. Levanta aqui os empresários, levanta os irmãos, coleta oferta, envio de missionários. Então você tem a primeira parte, que é o despertar do santo, e daí na segunda parte você tem a colheita de almas. Fala comigo: almas. O coração de Deus arde por almas. Então quando você tem um mover do Espírito Santo e você canaliza, e você consegue construir um odre. Sabe, um dos meus mentores, Randy Clark, sempre falava para mim: Theo, não construa algo e depois peça para Deus abençoar aquele algo. Pergunte para Deus aonde é que Ele está soprando, e ponha a tua vela, o teu barquinho de vela na direção daquele vento. Você vai começar a ver que a graça de Deus vai te levar, e você não vai ficar estressado, você não vai ficar esgotado, porque é o vento do Espírito te levando, e não você construindo algo falando assim: Deus, sopra aqui, sopra aqui, sopra aqui. Então quando o Senhor começa a soprar num lugar, você só constrói os odres ao redor do mover de Deus para conter o vinho novo, e aquilo dá então na sequência almas, pessoas se convertendo, pessoas vindo para a família do Senhor, pessoas entrando no reino, igrejas sendo plantadas, novas frentes missionárias. E nós, como Brasil, temos experimentado a fase 1, e nós também temos experimentado a fase
2. Só que se você for ver ao longo da história da igreja, os avivamentos que realmente marcaram época, foram avivamentos que passaram pela fase 1, chegaram à fase 2, mas não pararam apenas na construção dos seus próprios ministérios. Eu falava com Ed Silvoso, talvez você nem conheça quem ele é, mas ele foi um dos homens chaves no avivamento da Argentina. E Ed Silvoso escreveu um livro que eu recomendo, chamado Eclesia. E ele falava assim: infelizmente no avivamento da Argentina nós usamos o vento do Espírito Santo para construir os nossos mega impérios evangélicos e nós não transformamos a nossa nação. Agora é só você olhar o que está acontecendo por lá. O país que atraiu as nações, lotaram os estádios para ver então um avivamento da Argentina. E hoje, o que acontece? Porque foi fase 1, foi fase 2, Edson Silvoso, que por sinal é argentino, ele diz: a gente nunca chegou na fase 3. E a fase 3 é quando a igreja sai do prédio. Fala comigo, a igreja precisa sair do prédio. Quando a igreja sai do prédio, a igreja se torna sal da terra, luz do mundo, a igreja se torna a pitadinha de fermento que Jesus fala sobre o reino de Deus, que pode ser algo muito pequeno, uma semente de mostarda, algo bem pequeno, mas uma vez que está em ação, causa um grande impacto. Você não consegue ser uma pitadinha de fermento dentro de uma massa e não causar um impacto naquela massa. Vai levedar, algo vai mudar. Essa é a característica do reino de Deus. Então quando você sai da fase 2, é o momento que você entra aonde o mover de Deus, ele culmina numa transformação social. E aí a gente chama de reforma. Então, um avivamento sem reforma nada mais é do que uma experiência pentecostal autoindulgente que não te leva a lugar nenhum. Deixa eu repetir, um avivamento sem reforma é uma experiência pentecostal autoindulgente que não te leva a lugar nenhum. Porém, uma reforma, que é quando o impacto do evangelho chega nas estruturas da sociedade, essa reforma de transformação social que reflete o que nós lemos em Apocalipse, até que os reinos deste mundo se tornem o reino do nosso Cristo. Essa reforma sem avivamento nada mais é do que uma busca centrada no homem por ação social. Você tem esses dois extremos. Você tem lugares que estão falando: vamos transformar, a gente quer transformar o bairro, a gente quer transformar a cidade, a gente quer transformar a nação. E daí você entra naqueles cultos e parece que é muito mais uma reunião da ONU ou da Unicef, porque ninguém fala o nome de Jesus. O cara vai lá com o violãozinho lá, faz a bolsa nova dele lá, daí vem lá o filósofo lá e fica lá. Daí você tem um outro lugar aqui que os irmãos vêm lá, é Espírito Santo, e você fica rodopiando, você rola, e daí o cara levanta do chão, não faz porcaria nenhuma, nada é transformado. Faz sentido o que eu estou falando? Você tem esses dois extremos, e o Senhor está querendo trazer para nós como igreja um entendimento de duas pernas andando em equilíbrio. Fala comigo, avivamento. Fala comigo, reforma. Próxima vez que você estiver fazendo uma caminhada, pensa: avivamento, reforma, avivamento, reforma. Avivamento, reforma. É assim que a igreja precisa andar. Avivamento, reforma. Avivamento, reforma. Aonde você entende a busca pela presença, o vertical, e a busca da transformação, o horizontal. Nesse equilíbrio você começa a ver então a igreja vivendo aquilo que a igreja nasceu para ser: eclesia, chamados para fora, a embaixada do reino de Deus nessa terra. Faz sentido o que eu estou falando? Então quando a gente começa a entender Deus, qual é então o pano de fundo que encaixa o avivamento e a reforma? Eu creio que nós estamos vivendo tempos no nosso Brasil, onde a gente está literalmente entendendo, ou melhor, estamos sendo forçados a entender aquilo que Jesus pregou, o evangelho que Jesus pregou. Eu queria que você abrisse comigo rapidinho em Mateus capítulo 4, versículo 17. Vocês estão bem aí, gente? Estão muito quietos. Faz um amém aí, um aleluia aí. Eu sou pentecostal, cara. Você tem que fazer alguma coisa. Me ajuda, meu. Me ajuda. Amém. Vamos lá, versículo 17.
Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer, estou lendo de Mateus 4,17: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Fala comigo, o reino dos céus. Jesus veio falando sobre o reino dos céus. Pula para o versículo 23, olha o que Jesus fez. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino. Fala comigo, o evangelho do reino. Qual foi o evangelho que Jesus pregou? O evangelho do reino. E quando ele prega o evangelho do reino, ele demonstra o evangelho do reino, versículo 23, curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Você vai ver que existe um padrão aqui. Abre lá comigo em Mateus 9. Corre 5 capítulos para frente, versículo 35, parece que é a cópia daquele versículo que a gente acabou de ler. Ele diz aqui: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças. É um padrão. Jesus, ele não estava acordando de manhã falando assim: o que eu vou fazer hoje? Vamos andar na rua e ver se tem alguma coisa para fazer. E daí de repente ele esbarrava num doente, curava. De repente ele esbarrava num faminto, multiplicava pão. Não, ele tinha uma estratégia, ele tinha um plano, ele tinha um roteiro que ele chegou aqui entendendo que ele tinha que seguir. Capítulo 10 de Mateus, próximo capítulo, versículo 7. Jesus está enviando os seus discípulos, e no envio ele orienta eles dizendo: por onde forem, preguem esta mensagem. Então, Jesus pregava uma mensagem específica. Jesus comissionava seus discípulos a pregarem uma mensagem específica. Não é qualquer tipo de mensagem. Jesus chegava e falava assim: eu te amo. Hey, eu te perdoo. Você não vai ver Jesus falando de uma maneira leviana a mensagem dele. Ele era muito estratégico. Que tipo de mensagem ele pregava? Ele trazia o evangelho do reino e ele falava para os seus discípulos: vocês vão e vocês preguem o evangelho do reino. Versículo 7: o reino dos céus está próximo, ou o reino dos céus está aqui. Versículo 8: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Entenda uma coisa: você que é discípulo de Cristo, levanta a mão, você que é discípulo de Cristo, você tem que falar o que Jesus falava e você tem que fazer o que Jesus fazia. Não é só um, nem o outro, são os dois. Você fala o que Jesus falava e você faz o que Jesus fazia. O que Jesus falava? Jesus falava acerca do reino. O que Jesus fazia? Ele curava os enfermos, ele expulsava demônios, ele fazia milagres, ele abraçava os marginalizados. Jesus fazia aquilo como a demonstração ou a manifestação de algo que ele declarava na atmosfera enquanto ele pregava o reino de Deus. Vai comigo aqui para Marcos capítulo 1, versículo 32. Quando chegou a noite, quando o céu se pôs, eles trouxeram a ele todos os doentes e aqueles que estavam oprimidos por demônios. E toda a cidade se juntou à sua porta, e ali ele curou todos aqueles que estavam doentes com diversas doenças e expulsou muitos demônios. O que Jesus fazia? Ele pregava o reino, ele ensinava o reino. Jesus curava os enfermos, Jesus expulsava demônios. Lucas 9, versículo 6, vai comigo aí para Lucas capítulo 9, versículo 6, enxerga esse padrão. Aqui mais uma vez Jesus está enviando os seus discípulos, e aqui descreve que os discípulos saindo, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Existe aqui a conexão e o link do pronunciamento do evangelho e da manifestação do evangelho através de sinais e maravilhas. Lucas 10, capítulo 9. Jesus orienta os seus discípulos dizendo: e cure os enfermos que estiverem lá e diga a eles: o reino de Deus chegou. Vai comigo para Atos capítulo 10. Isso aqui é o apóstolo Pedro falando para um gentil acerca de Jesus. E ele descreve Jesus,
O apóstolo Pedro, discípulo próximo de Cristo, fala, versículo 38 de Atos 10, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Não sei se você percebeu, mas tem aqui novamente um padrão. Se você quiser resumir o ministério público de Jesus, você consegue resumir o ministério público de Jesus em 4 ações. Se você estiver anotando, anota isso aqui. 4 ações que resumem o ministério público de Jesus. A primeira coisa que Jesus fazia, ele pregava o reino de Deus. Ele pregava o reino de Deus. Ele pregava algo muito específico, era o reino de Deus. Ele não veio simplesmente pregando, eu quero pregar amor para vocês, eu quero pregar graça para vocês. Não, ele pregou algo específico, o reino de Deus. Segunda coisa que Jesus fazia, ele ensinava o reino de Deus. Ele ensinava o reino. Agora você pode perguntar, assim como uma vez eu perguntei para o meu professor, qual que é a diferença entre você pregar e você ensinar? Bom, se você vai para o texto original, quando fala que ele pregou o reino, existe aí a palavra querigma, é uma proclamação. Querigma no grego original é um pronunciamento, é quando você profere algo verbalmente. Um anúncio, você grita, você anuncia, você avisa, o reino de Deus está aqui, é o que Jesus fez. Ele pregava o reino de Deus chegou, ele pregava o reino, mas ele também fazia ensinos ou ensinamentos acerca do reino, e a palavra aí é didasco, fala comigo, didasco, de onde a gente tira a palavra no português, didático. Sabe aquela professora que pega uma matéria tão complicada e explica de uma maneira tão simplificada? Quem teve um professor ou uma professora assim na escola, você fala assim, caramba, cara, eu nunca entendi esse negócio, mas é tão fácil, agora ela explicou aqui em 3 minutos, é uma pessoa didática. Jesus era extremamente didático, ele conseguia ensinar doutores da lei, e ele ensinava pessoas que eram marginalizadas, que nunca tiveram acesso à educação. Ele era didático. Ele pegava uma criança, ele ensinava a criança, ele pegava uma mulher que não tinha educação, ensinava, ele pegava um doutor da lei como Nicodemo, sentava, e vamos então aqui arrazoar. Ele era didático e ele ensinava explicando. Então a diferença de você pregar, a diferença de você ensinar, é que quando você prega, você proclama, quando você ensina, você explica. E por isso que ele falava, o reino de Deus é como uma sementinha de mostarda. Você lembra dessa parábola? Tão pequena, mas quando ela desce no chão, na terra e morre, ela se torna então a das árvores a mais frondosa. Ele estava explicando as dinâmicas do reino, um reino de ponta cabeça, um reino que vinha para confundir os sábios, um reino que vinha para trazer então uma força de conquista sobre os fortes. Esse era o reino de Deus que Jesus estava explicando. Agora, ele não só explicava, ele também não só proclamava, e entenda uma coisa, nada no reino, fala comigo, nada no reino vai acontecer sem antes ter tido uma declaração. Por isso que a tua boca é a tua maior arma. A tua boca é a maior arma, aquilo que você declara. Se você aliar a tua fé para aquilo e estiver de acordo com a vontade de Deus, vai se manifestar e concretizar no mundo físico. É só você olhar o que acontece lá em Gênesis. Você pega lá o primeiro capítulo de Gênesis, diz que a terra era sem forma e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Você lembra disso? O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve. Theo, como que é isso na prática? Na prática, é quando eu entro no meu quarto, eu ponho meu playlist de Spotify de adoração, e eu estou lá arrumando algumas coisas, ou estou fazendo a mala para uma outra viagem, ou estou vendo outras coisas que eu tenho que fazer, e de repente aquela atmosfera começa a mudar. Você já percebeu isso? Quando você começa a pôr louvor e adoração, a atmosfera começa a mudar. E daí de repente eu começo a sentir que eu estou mais propenso à presença. E daí eu começo a orar em línguas. E estou lá arrumando, fazendo minha mala, dobrando as coisas, ou arrumando os livros. De repente aquele negócio começa a fluir. A oração em línguas começa a fluir. Sabe o que eu estou falando?
Quando você começa a orar em línguas, a tua cabeça começa a entrar em guerra com o teu espírito. Você está maluco? Você está falando uns blá 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 doido? O que aconteceu com você? Você está louco? Isso aí é loucura, para com isso. E você continua, e de repente a tua mente começa a silenciar. Sabe por quê? O apóstolo Paulo fala que você, quando ora no espírito, você ora a partir do teu espírito, e intercede, o Espírito Santo faz intercessão por você. Quando você ora com entendimento, em português, inglês, espanhol, seja qual for o idioma que você usa, você está orando a partir da tua mentalidade, da tua mente. Por isso que Paulo fala, quando você ora no Espírito, a tua mente está infrutífera. É por isso que você pode orar no Espírito, dirigindo no trânsito, na marginal. A tua mente não precisa estar ativa quando você ora no Espírito, porque o teu Espírito que está ativo. Agora, quando eu oro em português, eu preciso pensar, eu preciso articular frases, eu preciso articular então algo que é lógico para apresentar a Deus. E daí, a minha oração com entendimento, ela está limitada à minha teologia. Faz sentido? Então eu preciso orar em entendimento, porque isso ajuda a renovar a minha mente, mas eu preciso também orar no Espírito, senão eu fico limitado à oração apenas daquilo que está na minha mente, porque quando eu oro no Espírito, eu oro a partir da mente de Cristo. Então eu estou orando coisas no Espírito que Deus sabe acerca de mim, que a minha mente ainda não entendeu acerca de mim. Eu estou orando no Espírito coisas que Deus tem para o meu futuro, que a minha mente ainda não enxergou o futuro. Você está orando em espírito, você não está sabendo, você estava orando para a tua esposa que ainda está para chegar, e glória a Deus que o Tiago vai casar, aleluia, e você está orando por coisas que você nem sabe que Deus vai ter que trazer como provisão na tua vida por conta de desafios lá na frente. Faz sentido o que eu estou falando? Você está em oração no espírito, você está orando a partir da mente de Deus. Então você está lá naquela atmosfera, e daí você começa a sentir o Espírito. Você já teve o Espírito Santo invadir o teu carro? Sim ou não? Você está lá em adoração, de repente, caramba, eu tenho que encostar porque eu estou chorando aqui, cara. E daí aqui é perigoso, eu tenho que parar o carro aqui. E daí você está, e o Espírito Santo, o que acontece? O Espírito Santo está pairando na tua atmosfera. E naquele momento que o Espírito está pairando sobre a face das águas, quando você declara a palavra de Deus de acordo com a vontade de Deus, você diz, haja luz, é aquilo, então o céu corresponde, bum, existe poder de criação na declaração. Então quando Jesus falava assim, olha, o reino de Deus está aqui, as pessoas estão falando assim, não estou enxergando. Você não está enxergando? Traz esse enfermo aqui, levanta e anda. Isso é o reino. O reino está aqui, cadê o reino? Traz esse opresso, sai em nome de Jesus. Não, ele não falava em nome de Jesus, porque ele era Jesus. O cara era liberto. Ele falava, isso é o reino de Deus. Então o que Jesus fazia? Ele pregava o reino, ele ensinava o reino, ele curava os enfermos. Ele não curava os enfermos só porque ele tinha compaixão dos enfermos. Para pensar, não existe ninguém que foi curado por Jesus que está andando hoje lá na Palestina. Pensa, todo mundo que Jesus curou morreu. Então por que eu devo orar por cura se um dia o cara que vai ser curado vai morrer? Porque tem mais do que simplesmente o ato da cura. Quando a pessoa experimenta a cura, sim, é um veículo do amor de Deus para aquela pessoa. Sim, existe o fator de compaixão que você carrega no teu coração para ver essa pessoa livre de opressão. Mas mais ainda, o fator de eternidade na cura tem a ver com a conquista de território no mundo espiritual. Aonde imperava a escuridão, agora tem um avanço da luz sobre as trevas. Faz sentido? Então por isso que você tem que sempre orar por cura, por isso que você tem que sempre expulsar demônio, por isso que você tem que estar sempre crendo no sobrenatural, porque tem mais do que simplesmente o evento. Não fique preso no evento, entenda pela sua mentalidade espiritual e teu discernimento espiritual que está tendo uma ramificação no mundo da eternidade. Quando você ora por cura, existe um avanço do reino de Deus. Então Jesus, ele fazia então essas 4 ações. Abre comigo Marcos capítulo 1, versículo 14. Aqui é o resumo da mensagem de Jesus. E eu quero falar um pouco mais sobre isso, depois eu já vou transicionar para outro tópico e daí eu vou aterrissar isso. Mas é importante que a gente entenda a mensagem de Jesus. Se você não entender a mensagem de Jesus, provavelmente você não vai entender Jesus.
Você vai formular um Jesus na tua cabeça. E hoje em dia tem várias versões de Jesus na cabeça das pessoas. E você entende Jesus a partir da mensagem que ele traz em Marcos 1:14, diz que depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia. Você está acompanhando aí? Marcos 1:14. Ele vem para a Galileia pregando o quê? O evangelho do quê? O reino de Deus. O evangelho, as boas novas do reino de Deus, versículo 15. E dizendo, aqui está no versículo 15, o resumo do que é o evangelho do reino. Theo, o que é o evangelho do reino? Marcos 1:15. Como que eu entendo o evangelho do reino? Marcos 1:15. O que compõe o evangelho do reino? As 4 frases, as 4 verdades de Marcos 1, versículo 15. A primeira frase é: o tempo está cumprido. Para você ter algo sendo cumprido, ele previamente tem que ter sido prometido. Está seguindo? Concorda comigo? Se uma promessa foi cumprida, ela primeiramente teve que ter sido feita. Eu prometo, depois tem o cumprimento daquilo que eu prometi. Quando Jesus chega na cena e ele abre os braços e ele declara: o tempo está cumprido. Você que é um brasileiro, eu que sou um brasileiro, nós que somos gentios pensamos: pô, cumpriu o tempo. O judeu não pensou isso. O judeu entendeu exatamente o que ele estava querendo dizer. O tempo está cumprido. O homem que aparece dizendo que o tempo está cumprido, ele está fazendo uma afirmação messiânica. Por quê? Porque ele está dizendo as promessas de Jeremias, as promessas de Isaías, as promessas até do próprio rei Davi, aquilo que eles prometeram, você está falando que você é o cumprimento daquilo. Então aquilo era uma afirmação messiânica. O tempo está cumprido, era Jesus dizendo: eu sou o Messias. E daí os caras estão falando: você está de brincadeira, cara, que você está falando que o tempo está cumprido. Porque essa afirmação, o tempo está cumprido, na mente judia, era uma afirmação messiânica. Cara, então se você é o Messias, você está dizendo que você é o rei. Já que você diz que você é o rei, cadê o reino? Porque é loucura você pensar que existe um rei sem reino. Segundo a afirmação que Jesus diz no versículo 15. Primeira é: o tempo está cumprido. Em outras palavras, eu sou o Messias. Segunda afirmação: o reino está aqui. Porque ele sabia que o momento que ele falasse o tempo está cumprido, as pessoas falariam: estou entendendo, está dizendo que você é o Messias, por isso que eu estou ofendido com você. Porque não é possível que o meu pai passou a vida inteira dele estudando Torá, para você é um palhaço lá que aparece lá da Galileia ficar falando para mim que você é o Messias. Não, meu avô, cara, eu vim de linhagem acadêmica, e você vai falar para mim que você, filho de marceneiro, vai ser aquilo que a gente passou a vida inteira estudando? É ofensivo isso. Tá bom, então vai, então já que você está falando que você é o Messias, cadê o rei? Cadê o reino? Você é o rei, Messias é rei, cadê? Ele fala assim: o reino está aqui. Eles estão falando assim: não vejo nenhum reino. A única coisa que eu vejo aqui é o Império Romano. Eu vejo o Império Romano, esses 12 caras que ficam andando para você, para lá e para cá. Ele fala assim: você não está conseguindo enxergar o reino? Você tinha que ter escutado meu primo, quando ele dizia: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Fala comigo: arrependimento é metanoia. É mudança de mentalidade. Você não está conseguindo enxergar o reino em operação aqui, porque você não fez o trabalho de mudar a tua mentalidade. Você não teve então uma mudança de paradigma. Você não teve uma mudança de cosmovisão. O que é uma mudança de cosmovisão? É quando você tem um óculos de sol com lentes amarelas e você vê o mundo inteiro amarelo. E daí você vem para Jesus, ele troca as tuas lentes amarelas por uma lente azul e você começa a ver o mundo inteiro azul. Faz sentido? Tenta você, você tem que trocar suas lentes, porque quando você puser as lentes do reino, você vai começar a entender e discernir o reino. E quando você começar a discernir o reino, você vai ficar impressionado, você vai falar assim: uau, isso aqui é incrível. Daí você vai falar assim: como que eu faço para entrar nisso? A quarta afirmação do versículo 15: creia no evangelho. Como que você entra para dentro do reino? Crendo. Por isso que eu sou crente, você é crente, porque a gente creu no evangelho. A gente entrou crendo, por fé, a gente entra no evangelho, no reino. A gente não simplesmente somos salvos por fé. Sim, nós somos salvos por fé, mas mais do que isso, você é salvo como bilhete de entrada a um reino.
Por isso que eu tenho um problema quando a gente só prega evangelho da salvação. Porque não foi o evangelho que Jesus pregou. Você pode me perguntar, então você é contra a pregação da salvação? De maneira alguma eu sou contra. Eu sou a favor de você pregar o evangelho pleno. O evangelho todo. Não prega o evangelho parcial. Porque se você pregar só um evangelho parcial de só salvação, 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 então vem para frente aqui ser salvo. O cara vem para frente, ele repete, ele crê, ele faz oração, ele chora, ele se ajoelha, ele se levanta, e daí ele pergunta, e agora pastor? Agora você volta aqui domingo que vem. E depois pastor, continua voltando domingo que vem. E depois pastor, continua voltando domingo que vem. Não esqueça de dar teu dízimo, teus ofertas, continua aqui. E também não peque. E daqui a pouco Jesus está voltando. E daqui a pouco você está morrendo. Faz sentido? Agora, quando eu falo assim, não, agora isso aqui não é a linha de chegada. Isso aqui é o ponto de partida. O momento que você veio para Jesus, começa uma missão. Porque senão não faz sentido. Não faz sentido você estar salvo e vivo nessa terra. Para pensar. A coisa mais inteligente a fazer, se você não entende o evangelho do reino e a missão do reino para você enquanto você está aqui na terra, deixa eu repetir, a coisa mais inteligente para você fazer, se você não entende o evangelho do reino e a missão do reino para você enquanto você está aqui na terra, é você ser salvo e achar uma maneira de morrer. Por que você está aqui trabalhando? Por que você está aqui pagando imposto? Por que você está aqui estudando? Você não é salvo? Você não crê que você é salvo? Quem aqui é salvo? Levanta a mão, você é salvo aqui, tá? Você é salvo, tá? Você acredita que você tem vida eterna ou não? Ou aqui é só um rito que a gente faz, ou um ato que a gente está fazendo aqui? Ou você acredita mesmo que você vai passar a eternidade com Jesus quando você sair daqui? Você acredita isso ou não? Tá. Então, se você acredita nisso, não faz mais sentido você sair daqui rápido? A gente devia fazer um ministério de aceleração. O cara é salvo, a gente leva ele para uma salinha, os irmãos estão lá com as AK-47, e já leva os caras para o céu rápido, porque daí ele não precisa trabalhar o dia seguinte, ele não tem que lidar com o trânsito, com assalto. Vai embora, velho. A coisa que a gente mais valoriza aqui nessa terra é ouro, para lá é asfalto. Pô, lá é muito melhor. Então por que você está aqui? A única coisa inteligente para um crente fazer aqui na terra é ele expandir o reino. A segunda coisa mais inteligente para o crente fazer aqui é morrer. Se você realmente é coerente com o que você crê, você deveria achar um jeito de morrer ou expandir o céu aqui na terra. É um dos dois, não tem escapatória. Então quando eu começo a entender o reino de Deus, o evangelho que ele pregou, eu começo a entender que é um único evangelho que contempla num só lugar avivamento e reforma. Quando eu só prego o evangelho da salvação, eu estou simplesmente reduzindo. Sabe, entenda uma coisa, o diabo não vai te tentar da mesma maneira que ele tenta pessoas que estão fora da igreja ou longe de Jesus ou que nunca conheceram o Senhor. Ele sabe que se você não consegue ser barrado, ele vem atrás de você e ele quer te empurrar para você ficar ativo dentro da igreja. E ele fala assim, olha, eu não consigo impedir você de ser salvo, mas o que eu posso impedir você é de ser efetivo. Então eu te travo dentro da igreja. Aqui é tua jaula. Por isso que você tem 65 milhões de evangélicos no Brasil, o estado que estamos hoje. Daí as pessoas perguntam, e agora? E agora? O que acontece com tudo que está acontecendo? Bom, agora é que a grande comissão continua sendo a grande comissão no dia 30 de outubro, no dia 1 de novembro, vai continuar sendo no dia 1 de janeiro, continua sendo a mesma grande comissão. E quanto mais rápido a gente começar a discutir o que significa discipular nações, melhor. É melhor. Mateus 28, versículo 19, na verdade vamos no versículo 18, se você puder abrir aí comigo, a grande comissão. As pessoas perguntam, Theo, qual que é agora o próximo passo para a gente? Como igreja, eu tenho conversado lá na Zion, eu falo assim, bom, a grande comissão continua nos ensinando, versículo 18, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Sabe, o céu entregou para nós, na terra, a autoridade para nós fazermos gestão disso aqui que se chama o nosso mundo. Então a igreja, você fala assim, por que eu tenho que me preocupar com reforma? Porque tem a ver com Gênesis 1, 28, o grande mandato cultural.
Foi o início de tudo. Deus falou assim: olha, eu te ponho aqui no Éden, eu quero que você venha multiplicar, eu quero que você venha frutificar, eu quero que você venha pegar aquilo que é o Éden, que é esse ovinho, e que você venha crescer, espalhar ele ao redor do globo. Como que aquilo iria acontecer? Num passe de mágica? Não. Uma coisa chamada trabalho. O trabalho não é amaldiçoado, trabalho sempre foi uma ideia de Deus. O trabalho foi uma ideia em Gênesis 1, a queda do homem vem em Gênesis 3. Deus sempre quis que o homem viesse produzir através do trabalho. Então quando ele fala assim: olha, eu te dou esse mandato, frutificar e multiplicar, encher a terra, subjugue as feras do campo, os peixes do mar. Eu quero que você venha encher, eu quero que você venha crescer, eu quero que você venha governar. Tudo isso aí é o que a gente chama de mandato cultural, lá em Gênesis 1. E quando o Senhor dá isso para o homem, esse é o plano original para o primeiro Adão. Quando Jesus vem, como está escrito lá em Hebreus, ele vem como o segundo Adão. Está seguindo o que eu estou falando? E quando ele sai daqui, ele restaura o mandato cultural na forma de grande comissão, dizendo: ide, fazer discípulo das nações. E eu estou te dando toda a autoridade para você fazer isso. Assim como o homem tinha toda a autoridade em Gênesis 1 e perdeu a autoridade em Gênesis 3, eu estou restaurando para você agora toda a autoridade. Uma vez que eu morri, que eu fui sepultado, que eu desci, peguei as chaves, voltei, ressuscitei, e antes de eu ascender, aqui está a tua autoridade, aqui está a tua missão: ide, fazer discípulo de todas as nações. Versículo 20, ele diz: ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Fala comigo: ensinamento. Você não vai primeiro dia de escola na primeira série e daí você sai no final do dia com o canudo de diploma do ensino médio. Você volta para casa, depois você vai o dia seguinte para a escola, daí você volta para casa, daí vai o dia seguinte, daí eles terminam o ano e falam assim: ó, ano que vem você vai para a segunda série. Daí você faz a mesma coisa, você tem que estudar, você tem que fazer trabalho, você tem que fazer prova, tem que fazer trabalho. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Fala comigo: processo. Você não discipula a nação com uma mega conferência. Você não discipula a nação enchendo estádios. Eu lembro quando eu estava saindo do Descend, no dia 8 de fevereiro, estava fechando, estava saindo do palco, já tinha terminado. O Espírito Santo falou comigo. Na hora eu senti a presença do Espírito Santo. Tinha acabado de abraçar todo mundo está chorando lá, glória a Deus. Daí eu fui pegar a minha mochila, tentando achar onde estavam minhas coisas. Daí eu estava saindo, o Espírito Santo falou comigo: e agora? Eu falei: e agora? E agora, Deus? E agora? Eu falei: e agora? Eu falei: e agora, Espírito Santo? O Espírito Santo falou: e agora? Eu falei: que foi? Daí eu olhei para o gramado. Daí o Senhor, não está gramado, né? Tá todo aquele negócio branco que eles põem em cima da grama. Tudo vazio, tá, o pessoal tudo embora. O Senhor falou assim comigo: eu te dei a graça de você lotar estádios antes dos 40 anos de idade. Já tirou do teu sistema? Pronto, já se livrou? Meu Deus, caramba, pensei que o Senhor estava feliz comigo. Falei assim: não, era para sair. Deu descarga do sistema, flush, saiu. Falei: sim, então agora está pronto para trabalhar? Agora vamos trabalhar? Falei: tá bom, vamos trabalhar. Como que a gente faz isso? Daí logo entra a pandemia. No meio da pandemia, eu começo a conversar com um dos meus mentores, o Lauren Cunningham, fundador da Jocum. 85 anos de idade, em 2020, hoje está com 87 anos. Ele falou: se você for fazer um sabático, vem para cá. Quero conversar com você, quero ficar aqui com você. Falei: tá bom. A gente foi com a família inteira. O pessoal falou: você vai fazer o que lá? Falei: bom, primeiro que eu tenho eu sou obrigado a fazer esse sabático, então não é minha escolha. Meu conselho me força, a cada 7 anos eles me desplugam. Segundo, que eu entendi uma coisa: eu consigo correr muito rápido sozinho, mas existe um alto risco de eu chegar lá sem minha família. Então eu posso reduzir um pouco a marcha para ter minha esposa e meus filhos junto comigo. E talvez eu vou não fazer tanta coisa, mas quando eu chegar lá vai estar todo mundo junto comigo. E terceiro, esse homem vai embora daqui a pouco. O cara tem 85 anos. É a minha última chance de sentar aos pés desse homem, ficar escutando e aprendendo. Então daí ele sentou um dia comigo e ele falou assim: sabia que o Young Cho é um dos meus melhores amigos? Falei: sabia, Lauren. Sim. Deixa eu te contar uma história. Ele é tipo meio que um... Sabe o cara do Matrix, que sabe? É o... Não o Neo, o outro.
Morpheus. Sabe aquelas parábolas assim de sabedoria? Daí ele falava assim, ele não fala as coisas, ele fica contando história. Eu fico discernindo, tipo, o que esse cara está falando? Daí ele falou assim, então, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu tinha 20 e poucos anos, o Yang Cho também, ele começou a igreja dele, e daí, quando ele chegou a 7.000 membros, ele me ligou e falou assim, vem pregar aqui na igreja. Ele fui lá pregar, 7.000 membros, lá em Yoido, em Seul. Daí eu voltei lá, ele falou, tá com 70.000 membros, volta para cá para pregar. Eu voltei com 70.000 membros. Ele falou assim, eu preguei lá quando eles tinham 7.000 membros, 70.000 membros, 700.000 membros. Ele falou assim, e a última vez que eu fui pregar lá, eles tinham 1.200.000 membros numa só localidade. Não é tipo uma denominação, é uma igreja, uma só localidade. Eu falei, uau, Lord. Ele falou assim, deixa eu te falar, a última vez que eu fui para a Coreia, o que eu vi? Eu preguei, ele falou assim, eu não perdi conta de quantos cultos, que era um culto atrás do outro. Aquele negócio gigante lá, lotado. A única coisa que eu via era cabelo branco. Ele falou assim, você sabia que depois de nascidos de 88 na Coreia, 0,5% são evangélicos? Para pensar nisso. Ele falou assim, eu vi, quando eu fui lá, 7.000 membros, a Coreia era mais pobre que a Camboja. Ele falou assim, eu vi um país entrar em avivamento, e eu estou vendo o país sair de avivamento. Daí ele falou assim para mim, eu não fico impressionado com estádios. E ele falou assim para mim, eu estava lá no Descent Brasil. Se você não fizer com que aqueles bandos de jovens entrem na palavra, você não vai lotar nem o ginásio do Ibirapuera daqui a pouco. Então, o que é que a gente está falando aqui? Sobre um processo. Porque Jesus falou assim, como é que você discipula a nação? É diferente de quando você discipula uma pessoa. A versão da grande comissão de Mateus é diferente da versão da grande comissão de Marcos 16. Então é um episódio onde você tem duas perspectivas, uma perspectiva de Mateus, outra perspectiva de Marcos. Marcos 16 fala, fazer discípulos de todas as pessoas, imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, expulsarão os demônios. Tem algo sobre o indivíduo que você consegue fazer discípulo de uma maneira rápida. O cara vem, você impõe as mãos, tem uma palavra de conhecimento, o cara é liberto, o cara é salvo, o cara é curado. Rápido, muito bom, chama isso. Muito similar a avivamento. Agora, quando você está falando sobre ensinar a uma nação tudo aquilo que Jesus ensinou, a gente está falando aqui de processo. E se a gente não tiver planos de décadas, a gente vai continuar vendo um caos onde a gente vê uma igreja evangélica que diz crer e diz ter convicções e diz realmente fazer algo, e quando chega na hora do vamos ver, eu não estou falando só de política, eu estou falando aqui sobre valores, você começa a falar assim, você começa a ver milhões de pessoas que falam assim, não tem problema aborto, não tem problema ideologia de gênero, não tem problema legalização das drogas. Então a pergunta é, será que a gente tem igrejas lotadas com evangélicos sem cosmovisão bíblica? Será que nós temos hoje a necessidade de engajamento bíblico mais do que simplesmente grandes ajuntamentos? E a pergunta também é, será que não é algo que a gente tem que pensar sobre 65 a 75 milhões de evangélicos, que é um mar de gente, é uma França e um pouco mais evangélica? E de uma maneira desproporcional, escolas cristãs. É o que eu falava, não adianta você pensar que você vai ficar em 1h30 ou 2 horas pensando que o teu filho, o teu adolescente ou o teu filho jovem vai ter um impacto com o Espírito Santo. Se o cara vai passar 5 dias dentro de uma sala de aula, o cara pode ser o cara mais avivado, mas se o cara é bombardeado, é até injusto você falar para o cara, fica firme. Ontem estava pregando no Rio de Janeiro, ontem à noite, terminei o culto, vieram umas 8 pessoas, jovens do Dunamis Pockets, das nossas ações dentro das universidades, todos da UFRJ. Eu falei, e aí galera, a gente estava conversando, a gente ia orar junto, e aí eles falaram assim, Theo, é guerra, cara, é zona de guerra, todo dia eu tenho que orar para entrar dentro daquele campus. Você entra naquele campus, é constantemente bombardeio, bombardeio, bombardeio. Chega uma hora que você cansa de ficar alerta para discernir os bombardeios. Simplesmente você fala assim, fala, deixa eu falar. E aquele negócio fica zanzando aqui. Então tem alguma coisa que a gente tem que falar sobre educação cristã. Sabe um texto que o Senhor me deu
Logo depois, essa semana o Senhor me deu Jeremias 29, versículo 4 versículo 3 ao versículo 7. O Senhor fala assim: olha, vai lá e plante os seus jardins. Vai lá e empreenda. Vai lá, casa. Vai lá, tenha filhos. As pessoas falam: Teu, e agora? E agora? E agora você casa. E agora você tenha filhos, agora você abre tua empresa, agora você continua estudando, agora você pega teu diploma, agora você vai lá e pega outro diploma, você vai lá e leciona na universidade, e agora você vai e gera emprego, e você agora junta aí com um grupo aí, e vamos falar sobre construir uma escola, e vamos falar aqui sobre fazer um filme, e vamos falar sobre um livro, e vamos falar aqui sobre um roteiro, e agora, até o que a gente faz? Você ocupa até que ele venha. A pior coisa, glorifica Jesus por isso. A pior coisa e aquilo que o diabo quer é uma igreja com medo, presa dentro das quatro paredes, falando: Jesus, volta, 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 Jesus. Me tira daqui. Tá bom, você tem 19 anos, Jesus te tira daqui. Você vai falar o que para Jesus quando você chegar lá? Cheguei, Jesus. Você fez o que lá? Você fez porcaria nenhuma. Nem se posicionar nas tuas redes sociais você conseguiu. O que você fez, cara? Você nem terminou, você nem faz a tua cama. Você não terminou. Então, sabe o que quem está pagando hoje? Nós estamos pagando por um discurso que é: quer servir a Deus? Para de trabalhar. Quer servir a Deus? Para de estudar. Fica aqui atrás do púlpito. Vai falar assim: olha quanta gente está aqui. Só eu que estou atrás do púlpito, pô. Então quer dizer que vocês não servem a Deus, só eu sirvo a Deus? Então, a não ser que a gente comece a entender o que é a teologia de trabalho, a não ser que a gente comece a entender o que significa o mandato cultural, o que de fato é discipular nações, a gente não tem esperança. O Senhor está voltando a gente para Jeremias 29, versículo 3, depois você lê em casa, o versículo 7, é o momento de você, mesmo longe da tua terra, da tua Jerusalém, a gente não está na nossa nova Jerusalém ainda, mas até chegar lá, nós vamos ocupar até que Ele venha. E eu vou terminar aqui com esse versículo. Abre comigo Isaías 61 e eu termino com isso aqui. Jesus, quando ele pega as escrituras de Isaías para ler isso no templo, ele diz no versículo 1 de Isaías 61, Jesus declara isso: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Fala comigo, unção. Ele estava assim: olha, eu tenho unção para levar o evangelho aos pobres, me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, para anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Fala comigo, unção. Fala comigo, evangelismo. Olha só, ele fala aqui sobre curar o coração quebrantado. Fala comigo, cura. Fala aqui, libertação. Você tem salvação, você tem cura, você tem libertação. Isso aí não soa para você avivamento? Jesus está falando assim: olha, a unção que está sobre mim é uma unção para levar a avivamento. Mas também no versículo 4, pula comigo o versículo 4, olha o que ele diz: eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão as cidades arruinadas. Fala comigo, reforma, que tem sido devastada de geração em geração. Qual que é a tua missão? Meu timer tocou. Qual que é a tua missão? A minha missão, a tua missão é nós continuarmos expandindo o céu na terra. Não confunda a tua missão com o teu destino. A tua missão não é chegar no céu. Isso aí você faz pela graça, mediante a fé. A tua missão é você trazer o céu na terra. Senão não faz sentido você estar aqui. E quando você traz o céu para a terra, você vai estar então expandindo o reino do céu aqui, ocupando até que ele venha e discipulando uma nação de tabela. Quantos aqui estão prontos para fazer isso? Fica de pé onde você está, eu quero orar com você. Antes de a gente orar, eu trouxe aqui o livro que eu falo muito, que eu acabei de falar, está lá atrás, lancei esse livro faz poucos meses, Um Poder em Movimento. E eu falo sobre esse fluir do poder sobrenatural. Esqueci de falar, mas está lá atrás. Confere aí uma cópia. Fala para quem está do teu lado, deixa Deus te usar. Compra um livro para mim. Você que é generoso, põe tua mão no teu coração, quero orar com você. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos
porque o Senhor está despertando tua noiva, o Senhor está despertando tua igreja. Nós cremos, Senhor Deus, que independente do dia de amanhã, o Senhor está nos comissionando a continuar avançando, trazendo o céu na terra. Quando nós oramos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Nós estamos falando, Pai, nós queremos o teu reino aqui na terra, seja feita a tua vontade, assim na minha família como é no céu. Como que é família no céu? Que venha a ser na minha mesa de jantar. Seja feita a tua vontade, assim no meu trabalho como é no céu. Como é a ideia original de trabalho na mente de Deus, que venha a ser isso no teu local de trabalho. Seja feita a tua vontade, assim na minha universidade como é no céu, na sala de aula onde eu estou como é no céu. Pai, eu quero ser esse canal, nós queremos, fala para o Senhor, eu quero ser, Deus, esse canal do céu na terra. Enquanto eu sou esse canal do céu na terra, eu vou discipular nações, eu vou ocupar até que Ele venha, eu vou viver avivamento que culmina numa reforma. Pai, mas eu peço agora que o Senhor venha estar expandindo a nossa revelação do que é o reino de Deus. Pai, nós queremos falar aquilo que Jesus falou, nós queremos fazer aquilo que Jesus fez. Eu peço agora, Pai, que o Senhor vai estar ungindo mãos hoje para curar os enfermos. Você vai impor suas mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Não é só o pastor que vai orar pelos enfermos, não é só o missionário que vai orar pelos enfermos. Você, da tua maneira, lá na padaria, você, da tua maneira, no local de trabalho, na academia, você vai impor as mãos e você vai viver o sobrenatural de uma maneira natural. Você vai deixar os clichês pentecostais e igrejeiros de lado e você vai simplesmente deixar o Espírito Santo fluir através de você. Enquanto você põe as suas mãos sobre os enfermos, eles serão curados. O Senhor vai usar a tua boca para profetizar. O Senhor vai te usar, Pai, eu peço agora por um download agora da tua unção e dons de palavras de conhecimento. Quando você se move em palavras de conhecimento, destrava o coração duro. Você vai destravar o coração duro quando você revela os segredos do coração. Pai, usa-nos. A palavra de Deus fala que quando você for abrir a boca diante das autoridades, Ele vai pôr a palavra na tua boca. Só que Ele não vai conseguir abrir tua boca por você. Ele não vai conseguir fazer tua mão tocar no enfermo. Você vai ter que fazer. E quando você dá o primeiro passo para fora do barco, Ele faz você andar sobre as águas. Então, Pai, eu peço por ousadia hoje. Eu peço por ousadia. Mesmo alguns de vocês já estão sentindo o Espírito Santo agora tocar no teu coração. É uma agitação no teu espírito. É o Espírito Santo mexendo as águas do teu espírito agora. Pai, eu quero clamar e pedir agora, intensifica a tua presença agora. Levanta, Senhor Deus, um exército. Levanta, Pai, filhos e filhas que vão manifestar o teu reino. Pai, eu peço, Senhor Deus, põe uma indignação santa no nosso coração. Clama isso para Ele. Pai, põe uma indignação santa no meu coração. Sabe, tem algumas mudanças que você tem sonhado, que você tem clamado para ver. Você não vai ver essas mudanças até você ser tomado por uma indignação santa. Pai, nos toma por uma indignação santa. Pai, não é possível que o Senhor nos fez ser brasileiros para vivermos nessa nação e nós simplesmente ficarmos aqui escutando profecias e promessas. Pai, gera uma ira santa na tua igreja para que ela venha viver as profecias, que a igreja venha cumprir as suas promessas. Pai, usa-nos, Senhor Deus, para a honra e glória do teu nome, Senhor Deus, não a nós, mas para ti, Senhor Deus. Pai, usa, ativa a tua eclesia, os chamados para fora. Nós nos recusamos a ficar trancados nas quatro paredes como os covardes falando, Jesus me tira daqui. Não, nós vamos pelas ruas, nós vamos pelas universidades, nós vamos pelos mercados, nós vamos pelos condomínios, pelas vizinhanças, pelas ruelas, pelos vilarejos. Nós vamos, Senhor Deus, levando as suas boas novas e pregando e vivendo e demonstrando, Pai. Eu peço, Senhor Deus, que o Senhor venha estar dando downloads agora. O Senhor vai dar downloads de estratégias. Talvez são tecnologias que você vai receber agora, conexões. Pai, eu peço por conexões divinas, empresas que você tem que começar, ideias que o Senhor está te dando que vai se tornar produtos. Pai, eu peço agora que o Senhor vai estar dando graça, Pai, para jovens que estão começando famílias. Pai, fortalece os casamentos da tua igreja, Senhor Deus. Fortalece, Senhor Deus. Pai, proteja nossas crianças. Eu clamo a hora e oro, Senhor Deus, proteja os nossos filhos, nossas filhas. Nos dá sabedoria de como discipulá-los na mesa de jantar.
Pai, nos perdoa por terceirizar tantas vezes o discipulado para a igreja, quando nós tínhamos que estar discipulando dentro de casa. Nós pedimos agora, Senhor Deus, que o Senhor venha estar despertando tua igreja. Pai, nunca perseguição jogou contra a igreja, sempre ajudou a igreja a expandir. Nós pedimos, nós não sabemos o dia de amanhã, mas agora, em nome de Jesus, todo medo nós repreendemos, toda falta de esperança nos corações nós repreendemos em nome de Jesus. Nós declaramos agora esperança vindo ao teu coração. Você vai viver os sonhos de Deus para você, para a tua nação, para a tua família, para a tua cidade. Em nome de Jesus eu declaro que você vai conseguir ver a tua família servindo o Senhor, assim como Josué declarava: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você que é jovem não precisa ter medo de casar e constituir família. Família é o plano original de Deus, é a maneira de governo de Deus. Pai, eu peço agora que o Senhor venha estar abençoando os noivados que estão surgindo, os casamentos que estão surgindo, os filhos que estão vindo. Traz tua provisão agora em nome de Jesus, que Mamon não venha reger a maneira de nós conduzirmos as nossas famílias. Pai, eu peço agora, Pai, em nome de Jesus, um romper na tua igreja. Eu oro também pela igreja Relevance hoje, Senhor Deus. Faz, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem no teu coração. Que o Senhor encontre aqui pessoas dispostas a se sacrificarem. Eu peço agora, Pai, que o Senhor venha estar pondo um espírito sacrificial nos membros dessa igreja, que venham apoiar a liderança, que venham ser como aqueles que sustentaram os braços de Moisés, Senhor Deus. Enquanto eles sustentam os escolhidos do Senhor, o Senhor prospera o teu povo. Pai, eu peço agora em nome de Jesus, levanta, Senhor Deus, os intercessores nesse lugar. O Senhor está levantando novos intercessores na nossa geração. Pai, nos perdoa pela falta de encargo por intercessão. Nos perdoa, Pai, pela falta de encargo, Deus, de oração e de guerra espiritual na nossa geração, especialmente a geração millennial, a geração Z, Deus. Pai, nós somos tão conhecidos por sermos influenciadores disso ou daquilo, Pai, mas tão poucos reconhecidos por autoridade espiritual. Eu peço agora, Deus, em nome de Jesus, levanta um exército de oração a partir dessa geração jovem evangélica. A partir desse lugar, levanta os seus intercessores, os seus guerreiros. O Senhor está levantando filhos e filhas que são guerreiros com uma unção e discernimento espiritual. Dá olhos de águia, eu te peço, em nome de Jesus. Levanta, Senhor Deus, aqueles que vão ser reconhecidos não por uma fama humana, mas pela autoridade espiritual que eles carregam, pela intimidade que eles têm no Espírito contigo. Pai, descansa a tua bênção sobre esse lugar, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.